Fala moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor João e hoje nós vamos aprender eletrólise de uma maneira bem tranquila, bem fácil, porque aqui a química acontece. E esse assunto seria basicamente ao contrário de pilhas em alguns pontos. Por exemplo, lá nas pilhas você tem uma reação química produzindo uma corrente elétrica. Aqui você tem uma corrente elétrica produzindo uma reação química. O que era para ser algo espontâneo, natural de acontecer, é forçado por uma corrente elétrica. E tudo que é forçado aqui na eletroquímica, a gente pode dizer que é um processo não espontâneo. E mais, a DDP ela é menor que zero, a DDP ela é negativa. E para que a gente tenha essa corrente elétrica, precisamos ter íons livres. E quando pensamos em íons livres, a gente lembra lá de quem? Cátion e ânion. E como é que a gente faz para obter os cátions e os ânions? Como que a gente faz para obter esses íons livres? Aí aqui na eletrólise, a gente tem dois principais meios. O primeiro, lembrando lá do primeiro ano do ensino médio, você pega um composto iônico e dissocia em meio aquoso. Quando você faz esse processo, a gente chama essa eletrólise de eletrólise aquosa. Um outro meio também seria você pegar um composto iônico e fundi-lo, sair do estado sólido e ir para o líquido, obtendo também íons livres. Aí a gente passa a chamar essa eletrólise de eletrólise ígnea. Beleza? Mas o que acontece quando você tem esses íons livres? O que vai acontecer com eles? Eles se ligam em alguma coisa? E aí, se liga aqui, ó, no polo negativo e no polo positivo. Se você for observar nessa representação que eu trouxe para você, você tem duas placas. Uma placa que é positiva e uma placa que é negativa. Lá nas pilhas, a placa negativa, ou o polo negativo, você chamava de ânodo. Aqui na eletrólise, você chama o polo negativo de cátodo. Essa é a primeira diferença e essa é a primeira informação que você precisa ter no caderno. O polo positivo aqui, consequentemente, ele vai ser o ânodo ou anodo. Então, guarda essa diferença, porque isso aqui pode ser perguntado na sua prova. Uma outra coisa que é interessante você saber, a representação do que vai acontecer em cada placa. O que vai acontecer quando o ânion se liga em tal placa ou o cátion se liga em tal placa? Como assim, professor? Porque o cátion, pessoal, na maioria das vezes aqui, ele vai ser um metal. E de forma didática, a gente vai trocar aqui, ó, esse Czinho por um M, beleza? E aí, guarda aqui, ó. Se você tem o cátion, que é a carga positiva, naturalmente vai querer se ligar na placa que é negativa, por conta dessa diferença de cargas. E lá ele vai sofrer uma descarga. Aí vamos aqui comigo, ó. Você tem o cátion, né? O nosso metal. Observe que ele vai se ligar na placa negativa. A placa negativa ela está repleta e rodeada de elétrons. Então, quando ele se liga ali, ele se liga indo atrás de elétrons. E geralmente, esse bebezinho aqui, ele é líquido. E ele vai, quando se liga nessa placa, e ganha elétron. Quando ele ganha elétron, ele sofre uma descarga. E descarregar é ficar com a carga igual a zero. Tudo bem? E quando você tem essa representação, você tem a formação de uma substância sólida. Isso você precisa guardar exatamente essa representação. E aí, olha para mim aqui. Antes você tinha um cara com a carga positiva. Agora tem um cara com a carga igual a zero. O que aconteceu aqui? Visivelmente, isso daqui é uma redução. Beleza? E aí, então o que a gente já pode afirmar também? A gente pode afirmar que no cátodo ocorre uma redução. Ele sai de uma carga positiva e vai para zero. Então, polo negativo a gente chama de cátodo. Lá ocorre o quê? Redução. Professor, e no polo positivo? Aí aqui a representação do que vai acontecer é mais chatinha. E aí eu quero só que você guarde no coração, que mais na frente vai fazer sentido. Beleza? Quando o ânion se liga nessa placa, o que vai acontecer? Em sua grande maioria, o ânion ele vem e se torna um cara na forma diatômica, ou seja, dois átomos.
E geralmente essa estrutura aqui, essa substância formada, ela vai ser um gás. Se você tem dois átomos aqui, para contrabalancear, você vem e coloca um 2 aqui na frente. Beleza? De boa? Só que, lembra aqui do seguinte, essa reação ela envolve íons. Se antes aqui você observa que tem uma carga negativa, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos 1, então essa reação só está envolvendo um elétron. Mas quando você balanceia com o 2 aqui na frente, a gente passa a ter uma reação que envolve o quê? 2 elétrons. Professor, ficou um pouquinho ainda confuso. Calma que na próxima aula vai fazer sentido para você. Mas o que eu preciso que você guarde aqui é como que vai ficar essa representação. Beleza? Vai acontecer lá no polo positivo. Aí, vamos aqui comigo. Você tem o ânodo ou anodo. Ele é o nosso polo positivo. O que está acontecendo aqui? Lembra que essas substâncias elas sempre vão sofrer uma descarga. Elas sempre tendem a ficar com a carga igual a zero. Se antes estava com a carga negativa e foi para zero, então provavelmente isso daqui aconteceu uma oxidação. Conclusão, no polo positivo, chamamos de ânodo, que é onde ocorre a nossa oxidação. Para encerrar essa aula, eu quero que você guarde isso para a próxima.